Sabrina, a gente está falando sobre essa casa, Abraão entrando para dentro dele, esse processo de entrar dentro da casa e lá nesse lugar a gente encontrar essa essência. Fala um pouquinho para a gente sobre esse encontro com a essência, porque você fala que quando nós nos deparamos com a essência, nós também encontramos com um poder. Fala um pouquinho sobre esse poder. Põe poder nisso, tá? Então, Bru, por que é o poder? É o poder exatamente para quê? Para romper com tudo aquilo que te prendia até então. Por que poder? Porque a partir do momento em que você encontra com quem você é, você começa a aceitar quem você é, né? Que é esse lugar de se apaixonar por você. Então eu vou me aceitar. Eu não vou mais ficar tão preocupado em agradar você. Eu sou Sabrina. É a identidade, né? Eu sou Sabrina. Eu não posso ser aquilo que você quer que eu seja. Então, o grande problema da falta de poder na nossa vida, de conquistar, de avançar, de subir de nível, é o quê? É querer agradar os outros. É querer suprir a expectativa dos outros em relação a você. E aí esse lugar é um lugar que a gente tem medo de errar, a gente tem medo de decepcionar, a gente tem medo de ser abandonado, de ser rejeitado, porque eu não entro dentro daquilo que o outro espera que eu seja. Então, quando você entende, absorve a sua essência e fala, esse sou eu, eu tenho que me aceitar, porque se eu não me aceitar, quem vai me aceitar? Essa sou eu. Eu tenho que tentar fazer uma boa coisa com aquilo que eu tenho. Isso, para mim, né, uma TDAH clássica, uma TDAH clássica nível hard, foi muito crucial. Por quê? Porque o TDAH, ele cresce ouvindo, você é errado, você faz tudo errado, você é errado, você faz tudo errado, você não vai ter nada, porque você é errado, você faz tudo errado, você é um erro, sua cabeça é um erro, tudo é um erro. Então, a partir do momento, e onde tem poder nisso? Se eu sou errado, eu não vou ousar, eu não vou tentar, eu vou ter sempre vontade de esconder quem eu sou para as pessoas. Eu não vou poder me mostrar, porque se eu absorver a minha identidade como um erro, eu tenho que criar cascas. Eu sou quem? No final você se perde de quem você é. Fica tão fragilizada, né? Você fica tão fragilizado que você não sabe quem você é. Quem você é? É a pergunta que muitas vezes eu faço para as pessoas e as pessoas não sabem falar quem eu sou. Eu não sei quem eu sou. Quais são as suas qualidades? Muita gente não sei quais são minhas qualidades. Sei encher a mão de defeito. Isso que eu ia falar. Né? Então, quem que com um monte de defeito e sem qualidade chega a alguns lugares? E chega longe? Um carro cheio de defeito não chega muito longe. Um motor cheio de defeito chega muito longe. Então, quando eu descubro que eu não sou um erro, eu sou um acerto de Deus, eu vou ficar menos preocupada ou não preocupada em tentar agradar ninguém. E aí a gente consegue fazer aquilo que a gente foi chamada para fazer, porque a gente está livre, sem amarras. Eu fico o quê? Eu fico olhando para frente e o que me importa é para onde eu estou indo. Perfeito. Não para aquilo que estão falando de mim. Eu não vou mais me distrair com aquilo que estão falando, porque aquilo que estão falando são simplesmente as suas opiniões, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. E esse movimento é um movimento de mais puro poder, porque você não é mais parado pelo que o outro espera de você e nem com aquilo que você quer dar para o outro. Então, Bru, esse encontro com essa essência é fundamental. Não tem como você avançar rumo aos seus sonhos se você não mergulha para dentro de você, de encontro a você, se você não conhece quem você é, descobre a sua essência e se apaixona por ela. Olha. Você não tem como alcançar lugar nenhum, porque você vai viver a sua vida tentando agradar o outro. E a gente percebe, né? Mas Sabrina, tá, e aí? Como que é? E quando eu não der conta? Mas aí quando eu não der conta, por eu saber quem eu sou, por eu saber que eu sou filha de Deus, amada, querida,
e que o Espírito Santo está em mim, porque essa é a minha essência. A gente está falando, né, da palavra de Deus aqui, e que a gente acredita nisso, que eu sei que Ele está em mim. Se eu sei que eu sou amada, independente das minhas falhas, erros, pecados, eu sei que no movimento de ir em direção àquilo que eu quero, aos meus sonhos, por eu ter errado, Deus não vai me abandonar, o Espírito Santo não vai se retirar da casa. Eu vou lembrar que Deus não é esquizofrênico, que uma hora quer outra coisa, que uma hora quer outra coisa. Né? Porque tem gente que assim, pecou, Deus saiu, o Espírito Santo saiu, andou em santidade, o Espírito Santo volta, pecou, Deus, o Espírito Santo saiu. Como é que é? Esse movimento... tem gente que acredita assim, ó, como? Você tem que ser santo. Não. A gente tem o modelo de santidade de Jesus. Que é o nosso alvo. É o nosso alvo. Eu nunca vou ser santa como ele. Eu quero ser como uma grande escritora. Eu olho para ela, eu me inspiro nela, no jeito, na forma como ela escreve. Eu quero ser, mas eu nunca vou ser como ela. Eu sou a Sabrina, mas eu tenho ela como modelo. Jesus é a mesma coisa. Jesus fala, eu sou seu modelo. Não é para você ser eu. Ele é Jesus. Nunca ninguém vai ser como ele. Mas as pessoas acham que não, agora você tem que estar ali, ó, prumo, que Jesus faria no meu lugar, ótimo, maravilhoso, mas tem coisas que eu não dou conta de ser como Jesus. E aí a pessoa às vezes erra, peca, dá uma escorregada, e aí tem aqueles que pregam o quê? Uma vez que você pecou, o Espírito Santo, você é casa, morada do Espírito Santo, e aí sabe o que vai acontecer? O Espírito Santo se retira de você. Ah, você foi lá e entrou naquele lugar é cheio de pecado. Espírito Santo se retirou de você. Ei, peraí. Como assim? Que pai é esse? Que aí vem quando você está andando direitinho, né? Quando você está andando direitinho, você é meu filho. Quando você erra, você não é meu filho. Você faz isso com seu filho, Bruno? Não. Nem eu fiz com os meus. Então aí é como se colocasse Deus nesse lugar de loucura, de esquizofrenia. Eu tô, eu não tô. Eu tô, eu não tô. Eu fico, eu saio de dentro de você. Então, quando você entende quem você é, que você é templo, que você é filho, que você é amada, que você é abençoada, que você é querida, mesmo que no movimento de jornada em rumo aos seus sonhos, se você cair, você lembra disso. E o melhor, o Espírito Santo fala, né? Através de Paulo ele fala, quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque ele vai se manifestar em mim. Olha o poder. Mas eu só consigo ter esse poder se eu sei quem eu sou. Filha, amada, querida e amada com a minha parte sombra e com a minha parte luz. Só Jesus foi a luz completa. Eu sou sombra e luz, luz e sombra. Só Jesus foi o todo luz. Eu vou ter que aceitar que Deus me ama desse jeito. Que eu não sou Jesus. Que eu sou Sabrina, com defeitos, qualidades, vulnerabilidades, forças. E que desse jeito eu vou ter tudo o que eu preciso para chegar onde eu tenho que chegar. E aí, força, nesse lugar, o que vai te deter, Bru? O que vai te deter? Aí é a hora que, quando Josué estava para 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. Por que aquele povo não entrou? Porque eles não sabiam quem eles eram. Apesar de Deus ter colocado, tirou o povo do Egito, era para ser uma jornada de 15 dias. Em 15 dias era para aquela galera entender quem eles eram. Nossa, isso é filhos amados. Sinais foram dados. Coisas milagrosas aconteceram. 15 dias era o suficiente para eles entender quem eles eram. Eles passaram 40 anos e não entenderam quem eles eram. Filhos amados. E para onde o Pai os conduzisse, ia ter vitória. Então, quando ele chega para Josué e fala, depois de 40 anos, fala assim, Josué, ali está a terra que eu prometi aos meus. Tá vendo? Tudo aquilo lá, Josué, eu conquistei para você. Isso ele fala em 1 Josué 5 até o 9. Tudo aquilo lá eu conquistei para vocês, Josué. Tá tudo, aquilo tá ganho, aquela batalha tá ganha.
A única coisa que pode parar você é o seu medo. Olha só. É o seu medo. Não tenha medo. Seja forte e corajoso. Só que aonde a gente encontra força, quando tudo parece impossível e quando as possibilidades parecem que são irreais? Em saber que você é filho de Deus. E que você está andando no lugar certo, lutando a batalha certa, fazendo o que é certo. Mas Sabrina, eu não sei se eu estou lutando a batalha certa. Confia, você é filho de Deus. E esse Deus é grande o suficiente para fazer você entender ou te desviar daquele lugar que Ele não quer que você esteja. É confiança, Bru. O poder está na confiança de saber quem você é e você é amado dessa forma. E Deus ali fala quantas vezes para Josué para que ele não tenha medo, que confiasse. Eu acho que umas 3 versículos consecutivos. Seja forte e corajoso, filho. Seja forte e corajoso. Olha. Porque a única coisa capaz de deter você é o seu medo. Nada, não tem diabo, não tem ninguém. Não tem o inimigo que está lá, não tem a força contrária. É só o seu medo que vai te deter. Então, muitas vezes, Bru, eu tinha muitos medos. Né? Uma mente extremamente traumatizada, ela tem medos. Porque o medo é o quê? O medo é a leitura do seu cérebro, vou falar até da parte reptiliana, primitiva, já límbica, da parte racional. Às vezes a sua racional está falando, tá ok, pode subir de elevador, que o elevador é seguro, mas você tem uma área do cérebro, que a gente chama primitiva, que já fez uma leitura por causa de algum trauma, fala, não entra no elevador, vai, sobe os 20 andares de escada. E você se submete a subir os 20 andares de escada, mas não entra no elevador, mesmo que seja incoerente. Mas o que eu estou falando aqui é que, independente de qualquer coisa, o seu medo faz você retroceder. O seu medo te paralisa. Diante daquilo que você quer. O seu medo faz você se tornar reativo. Ao invés de você ir numa cadência correta, você vai quebrando tudo, você destrui tudo na sua frente. Sabe, deixa eu te fazer uma pergunta. Esse exemplo do elevador, vamos pegar o exemplo, a gente está parado nesse elevador e está com essa situação de que de forma consciente sabe que não tem problema andar de elevador, só que teve algum trauma. Tem algum tipo, nessa hora da decisão de entrar ou não no elevador, tem algum exercício, algo para se fazer nessa hora para você conseguir romper, para você conseguir atravessar? Sim, tem um exercício que é simples, mas poderoso. É você fazer um processo de dessensibilização. Se você não consegue entrar no elevador, começa a ver você entrando no elevador na sua área imaginativa. Como Porque assim? no seu mundo interno e seu mundo externo é a mesma coisa para o seu inconsciente. Ah, é? Então, se você... esses dias eu estava com uma paciente, né, só para falar dessa questão do elevador, mas de uma forma real aqui para o dia a dia. Não que não entrar no elevador não seja real. Eu estava com uma paciente e ela estava com uma dificuldade muito grande de se posicionar numa sociedade, né, com a sócia dela. Ela não conseguia fazer o enfrentamento, ela não conseguia chegar e falar com essa pessoa aquilo que ela precisava falar. Eu já estava ensaiando, né? E ela veio com esse problema para mim. E o que aconteceu? O que eu tive que fazer? Eu falei para ela, fecha os olhos. Imagina você aqui do lado de fora, imagina você entrando, abre a porta, sua sócia está lá. Imagina agora você sentando, como você está se vendo? Eu estou vendo nervosa. Não. Agora você vai lá e fala com ela o que você precisa falar. Aí eu dei um tempinho, você conseguiu falar? Ela não. Tenta, não consigo. Entende que quando você tem um medo que trava, ele trava já o seu inconsciente, ele já trava lá, você não consegue nem se ver. Então, por que você acha que você vai fazer do lado de fora aquilo que você não consegue nem fazer do lado de dentro? Então, qual é o processo que tem que fazer de uma forma muito simplista? Começar a falar, não, vai lá, tenta, imagina, rompe com essa imagem, chega perto, porque o que está parando ali é algo totalmente inconsciente. Então, atravessa o inconsciente, mostra para o inconsciente que você consegue falar, mostra para o inconsciente que você consegue entrar no elevador, mostra para o inconsciente que você consegue botar a mão do cachorro, que você não tem medo mais do cachorro, né, por causa do trauma de um cachorro que morde. Mostra para o inconsciente e aí veja
Veja você ali, mostra para o inconsciente que você sim pode ter uma família, porque às vezes uma mente traumatizada não consegue quantas vezes. Se imagina casada, se imagina com uma pessoa ao seu lado, a pessoa não consigo. No caso, então, você está... Peço para a pessoa ver internamente fechar primeiro. os olhos e ver, Porque imaginar. A imagem é fé. Então, se eu não consigo ver internamente, eu também não vou suportar fazer aquilo. Uhum. Então eu preciso ver internamente. Se eu não, pessoas que têm problema de escassez, de abundância, problemas com financeiro, com profissão, com sucesso, você pede para elas, vai, se veja com sucesso, se veja numa casa, se veja no carro, se veja nesse escritório, se veja bem sucedido. A pessoa não consegue se ver. Sim. Ela não consegue, porque freia, porque aquilo é perigoso. Porque talvez um pai, uma mãe falaram para essa pessoa, olha, rico não presta, rico é tudo bandido. Rico, a riqueza destrói a família, Deus não aceita os ricos no reino dos céus. E aí o que acontece? Vira um lugar extremamente aversivo e perigoso. Então, se eu não consigo, se o meu inconsciente não me libera nem para eu ver internamente, quem dirá fazer do lado de fora? Por isso que esse processo, Bru, de conquista interna é muito importante para você alcançar o que está fora. Sim. Então, nesse movimento que a gente foi fazendo com ela dessa paciente, a gente foi dessensibilizando ao ponto que ela conseguiu. Ela foi lá, falou, olha que legal. Foi avançando, depois ela foi lá e conseguiu fazer do lado de fora. Mas primeiro teve que ter uma conquista interna. Nossa. Teve que ter uma conquista interna. Então, se você quer entrar no elevador, não consegue entrar, conquiste essa entrada do elevador dentro de você. Se veja entrando no elevador. Respire no momento em que você está fazendo aquela visualização. Respire, eu gosto de falar, respire num quadrado. Respira, puxa o ar em 4, segura em 4, solta em 4 e segura em 4. Respira em 4. Prende em 4. Solta em 4, entendeu? Você inspira, prende, expira, prende. Inspira, prende, expira. Então é um quadrado, tá vendo? E esse movimento, ele atua diretamente no nervo que a gente tem no sistema nervoso, que é o nervo, que na verdade é o sistema simpático. Ele atua no nosso sistema simpático, que é o que? É o sistema do alerta, da hipervigilância. A respiração é uma forma de você olhar lá, falar com esse sistema que é autônomo. Ei, olha só, tá tudo seguro, tá tudo certo. Olha. Tá tudo certo. Porque a gente não tem como atuar em cima do sistema autônomo. Ele funciona com autonomia própria. Você não controla a batida do seu coração, a dor de barriga, né, com a adrenalina. Você não tem esse controle, mas você pode começar a sinalizar através da respiração que você está seguro. Como? Ué, se ela está respirando devagar, ela não deve estar em perigo. Porque se ela estivesse em perigo, ela ia estar assim. Então é a forma de você falar para esse sistema, é quase assim, passar a perna. Passar a perna no seu cérebro falando, olha, não estou em perigo, eu estou segura. A respiração é para isso. Então, assim, esse processo de dessensibilização é extremamente importante, ajuda, a gente trabalha muito com trauma, a gente trabalha muito, né, porque é a conquista do ambiente interno. Sabrina, fala mais sobre essas imagens para a gente avançar sobre esse medo. As imagens a gente usa para avançar sobre os medos, né? Vou te dar um exemplo que não precisa ser simplesmente você chegar e se imaginar ali entrando no elevador ou fazendo um enfrentamento. Eu era uma pessoa, como eu sempre falo aqui, tinha muitos traumas, principalmente traumas da escola. Então eu não conseguia jamais falar em público, falar para mais pessoas, de forma nenhuma. É um medo quase universal. Eles falam mas que o meu ainda era potencializado ao máximo. Por quê? Porque eu passava muita vergonha quando ia fazer um ditado, quando ia apresentar um trabalho, tabuada, Sabrina. Quando cobrava uma tabuada lá na frente. Então, ir para frente e estar exposta era um lugar de extrema humilhação e dor. Né? Foi registrado isso no meu cérebro sobre isso. E aí, o que acontece? Nesse momento, é a atuação do Espírito Santo, né? Eu senti no meu espírito que eu tinha que pregar algo. Foi logo um pouco depois da minha conversão, né?
E Deus trouxe uma palavra para mim e eu senti assim, você vai pregar sobre isso. Eu falei, quer? Era o meu, me matava, mas me botava para poder pregar na frente. Eu falava, não, tá tudo, não vou fazer isso não. E assim, foi por muito tempo isso. O que aconteceu? Eu fiquei com aquilo ali e Deus sabia que eu tinha que avançar sobre aquilo. No momento de oração, né, o momento em que a oração não é só você falar, é o momento também de você ouvir Deus. E aí, como é que eu faço, Deus? Deus, ele fala muito comigo com imagem. Eu acho por isso que eu bato tanto na tecla da imagem, né, como um meio para você avançar. E naquele momento abriu uma imagem para mim, que era o quê? Eu via eu chegando num espaço e tinha uma mesa muito comprida. E eu saía arrastando um saco. E quando eu chegava ali, eu abria esse saco e começava a colocar um monte de ingredientes sobre a mesa. Eram vários ingredientes. Era arroz, era feijão, era óleo, era azeite, era tomate, era alface, era abóbora, era camarão. Mas assim, as especiarias mais incríveis, os ingredientes mais maravilhosos e exóticos. E no momento em que eu terminava de colocar aquilo tudo, quando você via, tinha várias mesas na frente dessa mesa enorme, né? Como se pessoas fossem sentar. Eu saía e entrava um cozinheiro. Aquele chapelão, como se fosse aqueles chefes, né? Aquele chapelão grande. E eu abria espaço. E nesse momento, esse cozinheiro, ele pegava tudo aquilo que eu tinha disponibilizado e ele começava a fazer. Ele fazia aquelas comidas mais lindas, mais exóticas, nutritivas, gostosas. Olha. E era de acordo com cada pessoa que estava ali. Com o gosto, com a vontade, como um grande restaurante mesmo, onde as pessoas comem e saem alimentadas, nutridas. E o Espírito Santo trouxe ao meu coração, filha, não é você que vai falar. Eu falo, você só tem que estudar. Estuda, me traga os ingredientes. Estuda. Traz o conhecimento para dentro de você, traz o conhecimento. Na hora que você estiver lá na frente, veja, é o Espírito Santo que vai falar. É Ele que vai falar. Brunella, essa imagem, ela foi tão poderosa. Tem anos, né? Tem anos. E até hoje eu trago ela à minha memória quando tem um medo, tem um bloqueio que está querendo me parar. Porque eu lembro, né, aquela Sabrina que não sabia o que falar na frente da sala, aquela Sabrina que não tinha o que falar, não era a mesma Sabrina. Eu poderia até não ter o que falar, porque minha mente poderia me convencer. Você não tem o que falar, você não vai saber falar. Mas na hora, eu trazia essa mente submetida ao Espírito. Essa imagem. Mente, eu posso ficar tranquila. Não sou eu que vou falar. É o Espírito que está em mim. E essa confiança nesse Espírito Santo em mim era o que me fazia avançar e não retroceder. Avançar rumo àquilo que Deus tinha falado para eu fazer, para eu conquistar, para eu, né, ir trilhando na minha vida. Então, por isso que eu falo, a certeza da sua essência, daquilo que você é, daquilo que Deus, da forma como Deus te fez. Deus me fez assim, Deus quis que eu vivesse aquela história. E quem sabe, esse foi o grande segredo para mim. Porque na confiança de saber que era Ele que falava, eu soltava o controle. Não é, eu ficava menos controladora daquilo, eu deixava fluir mais a mensagem dentro de mim, eu deixava a coisa ser mais espontânea. É segurança nele, né? A segurança nele, sim, na presença dele. Então, mais uma vez, por isso é a nossa zona de poder para avançar rumo àquilo que a gente precisa avançar. Porque você entender isso e visualizar isso, que foi essa imagem que Deus me deu, e eu uso essa imagem há 20 anos. Até eu uso ela. Né? Que eu passei para você, quando eu tô com medo, quando eu me acho incapaz de fazer alguma coisa, quando eu acho que eu não vou dar conta, eu olho, eu vejo o cozinheiro entrando, eu vejo que aquilo que eu fiz, o que cabia a mim eu fiz, eu botei na mesa, eu busquei conhecimento, eu fiz a minha parte, mas a partir dali, quando eu acabo, é o Espírito Santo que vai se fazer visto em mim. Né?
É a hora que ele entra. E é a hora que a Sabrina acaba, é a hora que ele se faz visto em mim. Então, é o lugar de poder. Você saber que eu não sou boa o suficiente, eu não sou perfeito o suficiente. E nem Deus tem a pretensão de achar que eu seja. Mas a partir do momento que eu entendo isso, eu sei que agora eu acabei. Agora é o que eu tenho, Deus. Deus, isso aqui é o que eu tenho. Pode deixar, filha, com o que você tem, eu faço algo muito maior. Deus, eu sou a Sabrina, tenho incapacidades e incapacidades em mim. Pode deixar, filha, eu sei que você tem essa incapacidade, eu sei que você tem aquela, eu sei que sua mente funciona assim, eu sei que sua mente funciona assado, eu sei dos seus medos, mas pode deixar, aquilo que você me oferta, eu sou capaz de fazer infinitamente mais do que você possa imaginar. Ouvindo Sabrina falar, me veio ao coração que Deus tem um jeito único de falar com cada filho seu. Né? Tem um jeito único, tem um jeito especial. A linguagem dele para cada filho, ele sabe como fazer. Essa visão, né? Essa imagem, eu lembro há muitos anos atrás, quando você me fala na nossa época de seminário, eu tenho guardada ela. Não, foi antes, foi logo no iniciozinho, não tinha nem seminário, não tinha nada. Nossa, então tem muito tempo. Tem, foi logo no início da nossa conversão mesmo, 20 anos. Eu nunca mais esqueci dessa imagem, porque ela foi tão forte também para mim. E Deus ministrou através dessa imagem que fala para você sobre o medo na época, né? Para mim ele já falou, ele já conversou comigo de uma forma diferente. A questão você não precisa se preocupar, você nunca vai estar sozinha, Brunella. Eu vou estar sempre com você, faz sua parte. Essa imagem do cozinheiro falava assim, conversava comigo de uma outra forma. O meu mundo você interno. Não vai estar sozinha, né? Você não está sozinha, eu vou estar sempre com você. Então não tenha medo, porque você nunca vai estar só. Então é muito rica essa imagem. Mas sabe por quê, Bru? Pegar aqui o gancho. Porque Deus sabe dos nossos medos mais profundos. O meu medo mais profundo é a incapacidade. E Deus fala o quê? Não precisa confiar na sua capacidade. Eu faço. No seu medo mais profundo é o abandono. Não precisa se preocupar que eu não vou te abandonar. Eu vou estar sempre com você. Por isso que as palavras, elas são usadas, a Bíblia, o mesmo versículo fala com cada pessoa de forma diferente. É viva, né? Então, para mim, essa palavra falou com o meu medo da minha incapacidade. Essa palavra falou com você com o seu medo de ser abandonada. E assim vai. Deus vai usando e vai falando. A palavra é viva, né? E glória a Deus. E aí, vamos partir para o nosso quarto episódio? Falar sobre o quê, dona Sabrina? Bom, a gente já encarou a nossa realidade, descobrimos a nossa essência, a gente já se apaixonou por nós mesmos e olha, isso aí não é mitidez, não é soberba, não é nada, é dar valor, é amar aquilo que Deus fez, né? Sim. E agora, nesse movimento, agora é o que? Descobrir que tem poder, né? Não tem nada capaz de me fazer parar. Então, bora para os sonhos, né? Vamos chegar lá, vamos conquistar, vamos cavar esses sonhos. Vamos sonhar? Vamos nos colocar para ver, porque eu vou te falar uma coisa, tá? Esse movimento de incapacidade, abandono, de rejeição, de desconexão, eles enterram o sonho. E às vezes a gente perde totalmente de vista. Quero te chamar agora para descobrir seus sonhos no quarto episódio. É isso aí, galera. Beijo. Vamos lá.